Meus amados irmãos, graça e paz do Senhor Jesus Cristo, Deus abençoe a todos. Queridos, eu quero compartilhar com vocês um grande testemunho que eu vivi, eu contemplei o poder de Deus. Eu quero contar para você o que Deus faz quando oramos e acreditamos pela fé nele. Porque a Bíblia diz que aquele que aproxima de Deus é necessário que ele tenha fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Eu quero contar para você a introdução desse testemunho para você entender. Depois de um ano de casado, eu e minha esposa tivemos filhos, 2, foi uma gravidez gemelar. E naquela época eu não era convertido, eu tenho 7, 8 anos de conversão. E é isso que eu quero compartilhar com vocês. Eu era teimoso, ela chamava eu para ir, eu não ia, Muitas das vezes é igual muitas pessoas estão nos ouvindo. Não quer saber nada das coisas de Deus, mas você parou para ouvir esse vídeo. É porque Deus quer falar com você através desse testemunho. E meu filho, com uns 3 aninhos de idade, para não ter muitos detalhes, ele foi recolhido por Deus. Mas antes de ele ser recolhido por Deus, eu tive um encontro com o Senhor Jesus. Não foi nenhum culto. Teve pastores que desistiu de mim. Teve pastores que foram visitar eu, como eu não dei a mínima, eles abandonaram. Só que Deus não desistiu de mim. Porque o que ele tinha para a minha vida, ele queria cumprir. Deus, quando tem alguma coisa na vida de alguém, ele cumpre. E se ele tiver alguma coisa para realizar na sua vida, independente a maneira que vai acontecer, a forma que ele vai realizar, mas vai ser realizado. Esse pastor me abandonou, não deu a mínima. Só que o Senhor Jesus não me abandona. Você tem pastores, padres, pessoas que não estão nem aí por você, saiba que existe um Deus no céu que não abandona os seus. Quando são escolhidos, Ele guarda, Ele cuida, Ele cura, Ele liberta, Ele salva. E Jesus recolheu o meu filho, mas antes de Ele recolher o meu filho, eu entrei dentro de um quarto. Teve um dia que minha esposa estava no hospital na cidade de Maringá, e minha esposa falou, olha, o médico falou que o nosso filho ele não pode sair da UTI com vida, ou seja, ele vai morrer, Então eu fiquei desesperado. Você recebeu uma notícia dessa? Eu voltei para minha casa, entrei no quarto, dobrei os meus joelhos e falei, Senhor, agora está tudo na tua mão. Meus amados, dentro da minha casa, não foi dentro de uma igreja. Aonde você buscar a Deus, você vai encontrar. Você não precisa ir em eventos, encontro com Deus, essas coisas que as igrejas fazem, não. Dentro da tua casa você pode ter um encontro real com Deus, se você quiser, assim como eu tive. Ele me libertou da pornografia, eu não tenho vergonha de falar. Jesus foi me libertando, e essa obra continua até hoje. Por isso que eu vim aqui pregar para você. Então Deus recolheu meu filho logo após a minha conversão. O diabo achou que eu ia desistir. Meu irmão, eu passei por um processo no hospital às 2h30 da manhã. Foi a hora que Deus recolheu o meu filho. Nessa base de horário, eu estava dentro do quarto quando os aparelhos começaram a apitar. Meu irmão, não tinha ninguém para me dar um abraço, meu irmão. Naquele momento, só o Espírito de Deus para me consolar. Eu tive que passar por um processo difícil. Existe um ditado que aquele que não vai pelo amor, vai pela dor. Isso aconteceu comigo. É claro que Jesus não força ninguém a nada. Mas quando Ele quer nos salvar, Ele vai nos moldar. Ele vai nos provar. E Ele recolheu meu filho naquele dia. Passado-se todo esse tempo, há 1 ano atrás, eu sofro um acidente indo para a cidade de Maringá, na cidade de Maringá, não, na cidade de Cianorte, na casa da minha sogra, indo passear lá, numa sexta-feira à noite, sexta-feira 13. Isso já faz um pouco mais de 1 ano. E eu resolvi compartilhar com você, para você que não acredita no poder de Deus. Esse testemunho vai impactar a sua vida. Nós estávamos indo no trevo
Na cidade de Itapejara tem um trevinho que tem 2 quebra-mola. No segundo quebra-mola eu não vi farol, não vi nada, eu só senti a pancada na parte traseira. Como está a foto aí do início do vídeo, que você vai ver. Olha o jeito que ficou o crânio do meu filho. A Bíblia diz assim: ensina o teu filho, o menino, no caminho que ele deve andar, para quando ele envelhecer não se desviar dele. Quando aquele carro bateu atrás, eu não fiquei assim, como se chacoalhasse a minha vida toda. Quando eu olhei para trás, meus irmãos, meu filho com o rosto tudo sangrando, e ele já chorando. Mas você sabe o que me impressionou? Diante de Deus, esse testemunho. Eu não sou igual muitos que mentem nos seus testemunhos, não. Eu falo a verdade. Quem me conhece sabe. Diante de Deus, meu filho disse assim: Senhor Jesus, me ajuda. Está repreendido. Ele mesmo clamou ao Senhor, porque ele estava conseguindo falar depois da pancada. Olha como é que ficou o crânio dele na foto que eu coloquei aí, na tomografia que ele fez. Ele fez várias. Ele sofreu um traumatismo intracraniano. Teve manchas de sangue no cérebro. Para você que não sabe, tem muitos que sabem. Sabe que só uma gotinha de sangue que cair no cérebro, meu irmão, se sobreviver, fica vegetando. O médico falou que tinha mancha de sangue. Naquele momento, naquela correria, encostou um monte de gente. Meu irmão, quando nós saímos de dentro do carro, por falta de uma ambulância, chegou 2. Olha o cuidado de Deus, e foi imediatamente. No momento do acidente, meu filho ainda estava consciente. Logo depois que fomos para a cidade de Itapejara, que ele foi socorrido ali, eu via ele botando sangue pela boca, meu irmão. Eu e minha esposa, sabe o que fizemos ali naquele posto de saúde mesmo? Dobramos nossos joelhos e fomos orar. Nós não entendíamos nada. Eu pensei comigo: poxa, o senhor levou mais um, ou melhor dizendo, o senhor levou um, senhor, será possível que o senhor vai levar o outro agora? Eu cheguei a pensar, e naquele momento nós oramos ao Senhor. Aí ele foi socorrido, foi até a cidade de Cianorte. A cidade de Cianorte não tinha leito, não tinha como atender, até porque o estado dele era grave. Então fomos para a cidade de Maringá, no Hospital Universitário, o HU. Então ele deu entrada às 3h30, quase 4 horas da manhã, e nós fomos. Eu sentindo aquele cheiro de sangue, irmão. Era uma coisa absurda. Entramos ao hospital, demos entrada, passamos a noite ali. Quando foi de manhã cedinho, e foi o resto de madrugada que passamos, eu e minha esposa fomos chamados para conversar com a médica. A médica entrou numa salinha, naquela salinha que você recebe a notícia ruim. Entramos lá, sentamos, e a médica disse assim: olha, o filho de vocês quebrou a face. Ele quebrou aqui, fraturado aqui. E ela falou assim: e pelo que a gente está desconfiado, que ele fraturou também os pulmões. Então ela foi falando, e no final ela disse assim: olha, vou dizer um negócio para vocês. Se vocês tiverem uma religião, vocês se apegam. Eu fiquei quieto. Eu podia ter dito para ela: não, mas eu não tenho religião, eu tenho Jesus Cristo. Mas eu fiquei quieto. Não falei nada. Aí, quando saímos daquela salinha, eles prepararam um lugarzinho para nós darmos uma descansadinha, porque estávamos exaustos, a noite inteira acordado, naquela agonia. O meu coração ficou apertado. Eu senti dor dentro. Sabe o que é sentir dor no coração? Eu nunca tinha sentido uma dor dentro do meu coração e doía. Porque Deus tinha levado um, até porque eu pensei em Jó: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Mas eu ia sofrer muito, meus amados. E Deus nunca dá um fardo que a gente não possa carregar. E a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Eu podia ter falado com Deus: Deus, eu te sirvo. Deus, eu sou pastor. Deus, eu cuido de pessoas. Não, eu não me justifiquei, porque quem sou eu? Mas eu entrei naquele quartinho e eu orei a Deus, e eu busquei a face do Senhor, e a minha oração era uma só: Deus, salva o meu filho. No que eu orava: Deus, salva o meu filho, eu pedia: Senhor, cura, Senhor, traz de volta. Era só esta minha oração, só isso. E um monte de gente orando,
os nossos irmãos evangélicos católicos. Eu louvo ao Senhor por todos que oraram, por todos que nos ajudaram, que clamaram ao Senhor conosco. Isso amanheceu para o sábado. Quando foi para o domingo, fomos acolhidos lá na cidade de Maringá pela irmã Flávia e seu esposo. Eu não sei se eles já se inscreveram no nosso canal, mas se eles ouvirem, eles vão ver. E na manhã de manhã que a gente acordou, eles falaram: vocês vão para a igreja? Eu falei: nós vai, que é a IBR de Maringá, a sede do pastor Celso Santos, que é a igreja onde eu congrego, Batista Renovada Missão da Fé. E eu fui, antes de eu ir para a igreja, eu dobrei o meu joelho dentro da casa da irmã e falei com Deus. Deus me deu uma palavra, meu irmão. E a palavra que Deus me deu é que Ele tinha dado livramento para mim, para minha esposa e para o meu filho. Quando eu recebi essa palavra, até foi uma palavra, se não me falha a memória, aqui no livro do profeta Jeremias, meu irmão, a palavra, ela me levantou. Ela me levantou porque eu sei que o próprio Deus fala. O próprio Deus fala. Então eu fui para a igreja tranquilo. Quando eu cheguei lá, Deus confirmou. Aí nós fomos acolhidos na cidade de Sarandi pelo pastor Valdeir, da igreja pentecostal Cristo em Vós. Fomos acolhidos, ficamos lá 30 dias. Deus usou aquela família para cuidar de nós nos mínimos detalhes. Ei, Deus cuida de nós nos mínimos detalhes. Deus não deixou nós desamparados. Sempre Ele coloca o Simão Cirineu em nosso caminho. Lembra disso. Sempre vai ter Simão Cirineu para te ajudar na sua trajetória. E na minha vida foi um monte. Eu chego a arrepiar, meus irmãos. Eu chego a arrepiar. Porque ninguém, eu creio que ninguém, eu acho que nem os próprios da minha família não fazem o que aquela família fez por mim, pela minha esposa e pelo meu filho, de ter nos acolhido. Fiquei lá 30 dias na cidade de Sarandi. E vai para o hospital, volta, revezando com a minha esposa. Eu entrei na UTI, meu filho estava com a cabeça inchada. E eu orava ali naquela UTI, oh glória. Nós estávamos orando, nós não deixávamos de cultuar, iremos adorar, iremos cultuar, ouvir a palavra, e Deus falava conosco: existe vida aí, existe vida aí. Enquanto Deus falava existe vida aí, nem a sedação segurava de ele voltar dentro da UTI. Isso foi relatos médicos. Mesmo sedado, Deus dizendo: existe vida aí, e ele foi voltando, quando tirou a sedação, a enfermeira perguntou para ele: como que é o nome do seu pai Hamilton, como que é o nome da sua mãe Ana Paula? Os médicos diziam que se ele voltasse, ele poderia ter problema e ficar deficiente, que aquilo, mas Deus não faz obra pela metade. Deus trouxe meu filho de volta. Ele foi feito uma cirurgia que abriu toda a cabeça dele, de fora a fora. Foi colocado pinos e vários pinos na cabeça. O médico fez a parte dele, mas Deus restaurou por completo. Dentro de 7 dias ele ficou na UTI. Ele sai com 7 dias. Quando ele sai, que nós voltamos para a casa do nosso amigo pastor Valdeir, começa a escorrer um líquido no nariz que vinha do cérebro. Aí lá vai fazer mais tomografia, mais um processo, mas Deus não faz obra pela metade. Quando foi fazer a tomografia novamente, aquele processo tudo de novo, já não tinha mais nada aberto. Deus acabou de fechar o que ele começou a fazer. Queridos, eu quero dizer para você que Deus não faz obra pela metade. Era impossível para o médico. A médica falou, ela deixou bem claro o que poderia acontecer. Só que quem dá a última palavra é o Senhor. E Deus, eu não precisei ligar para profeta. Eu mesmo busquei, eu mesmo clamei, eu mesmo fui para a palavra e Deus falou comigo através da sua palavra. E que ia curar o meu filho, e ele curou por completo. Eu tive o prazer de testemunhar já em várias igrejas que fui pregar e estou testemunhando aqui hoje. Se você recebe a notícia e o médico diz assim: olha, não vai ter jeito. O câncer é maligno, não vai passar dessa cirurgia, essa cirurgia é de risco, e se sobreviver, vai ficar com defeito. Não acredite e não dê ouvido a essas coisas, porque quem decreta na nossa vida e dá a última palavra é o Senhor. Ele operou o milagre na vida do meu filho, hoje ele está aqui para a glória de Deus, restaurado por completo.
sem deficiência. E eu agradeci a Deus, obrigado, Senhor, porque nós clamamos e Ele nos ouviu e atendeu o nosso clamor e nos livrou da angústia, nos livrou da aflição, nos deu graça e ainda supriu todas as nossas necessidades. Como eu disse, Ele cuidou da saúde, cuidou das finanças, cuidou da nossa vida, nos alimentou, usou pessoas, tivemos o privilégio de conhecer muito mais pessoas do Senhor. Tivemos o privilégio de estar passando esse processo e contemplar a mão de Deus sobre a nossa vida. A mão de Deus está sobre a sua vida. Fique tranquilo, se o médico dá um diagnóstico e você vai pensar é o fim, não é o fim. Porque se você buscar o Senhor, quem vai decretar o que irá acontecer ou o que deixa de acontecer na sua vida é o Senhor. E todas as coisas cooperam para o seu bem. Nesse processo, você sabe o que aconteceu? Deus me deu um carro, Deus me deu um valor que eu consegui comprar um carro para mim. Porque o carro que eu estava não era nem meu irmão. E Deus fez uma obra, aquele carro foi pago pelo seguro do homem, do acidente, e ainda Deus me abençoou. Não existe, não tem como entender um Deus que te abençoa, que cria uma tragédia para te abençoar. O mesmo Deus que abre a ferida é o mesmo Deus que fecha a ferida, meu irmão. Não desanima não. Não é médico que decreta as coisas na sua vida, não. É Deus que decreta todas as coisas. A gente sofreu, a gente chorou, doeu no fundo da nossa alma, mas a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, e foi isso que aconteceu. O choro durou uma noite. Amanhã, quando eu busquei na palavra, Deus me levantou outra vez dizendo, não vai morrer, não vai morrer não. E eu tomei posse. Sabe do que é Deus falar contigo? Eu tomei posse. E Deus fez a obra, eu contemplei a mão de Deus cuidando de mim e da minha família, nos mínimos detalhes. Ei, Deus cuida de você nos mínimos detalhes, não importa se você estiver doente, enfermo, algo assim, ou algum parente seu, algum filho, não se preocupe. Deus me trouxe aqui para declarar sobre a sua vida que Ele irá cuidar, Ele irá curar, Ele irá transformar. Eu só entrego a última palavra para encerrar esse vídeo. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Recebe essa palavra, esse testemunho é para a glória de Deus. Você vê na foto o jeito que ficou a cabeça, meu. Um traumatismo intracraniano. Ei, o osso encostou no cérebro. O negócio foi grave, não foi brincadeira não. Para a medicina é impossível, mas para Deus tudo é possível. Ele ficou 40 dias sem comer, Deus restaurou tudo. Foi um processo difícil, mas no final de tudo, Deus deu vitória. Deus deu vitória. E eu sempre digo, a situação é difícil, mas no final, com Deus, sempre acaba dando tudo certo. E foi isso que Deus fez na minha vida, sobre a vida do meu filho e sobre a minha esposa. Ele restaurou tudo como era antes. Não tem nenhum defeito, porque o que Deus faz é perfeito. Amém? A única coisa que ficou foi a cicatriz. Lembra da cicatriz na mão de Jesus, nos pés? Sabe por quê? Porque um dia, quando meu filho estiver maior, que ele entender as coisas, ele vai lembrar do que Deus fez na vida dele. E quando eu olhar, quando eu querer desanimar na minha caminhada, eu vou olhar e vou lembrar das obras de Deus, que são inesquecíveis. Deus sempre, às vezes, nem em todos os casos, mas na maioria dos casos, Ele sempre vai deixar uma cicatriz, para você lembrar de onde Ele te tirou e da obra que Ele fez. Guarde isso no teu coração, sempre terá uma cicatriz, para você lembrar da onde Deus te tirou. Deus te abençoe e compartilhe esse testemunho com o máximo de pessoas que você puder. Se você ainda não é inscrito, inscreva no nosso canal aqui embaixo, ative o sininho e receba todas as notificações. Que Deus te abençoe. Amém? Contei resumidamente, porque Deus cuidou da gente demais, meus irmãos.
Eu não tenho palavras para agradecer a Deus de tudo quanto Ele fez. Amém? Ele cuidou, Ele restaurou, Ele abençoou, Ele curou. Amém? Nunca se esqueça disso. Para encerrar, quem dá a última palavra é o Senhor. Não dê ouvido para a voz do diabo e muito menos para a voz de muitos homens, médicos, porque o médico ele confia em si mesmo. Ele não acredita, a maioria não acredita nas obras de Deus, mas nós pela fé cremos e Deus pela fé opera. Deus te abençoe, um forte abraço.